XLR-8, um dos aliens mais queridos da franquia Ben 10, o nosso Velociraptor alienígena favorito, e hoje iremos falar sobre sua espécie, ver as diferenças e motivos genéticos do porquê os quinaceleranos são do jeito que são, e não poderia deixar de contar com o nosso biólogo Almirante Marlon, e o link do TikTok dele vai estar aqui na descrição, caso aí vocês queiram saber mais sobre biologia nos desenhos. E aí galera, e aí Luke, prazer, pra quem não me conhece, eu sou Marlon Augusto e eu costumo falar um pouco sobre ciência usando obras de fantasia e ficção como plano de fundo, e hoje a gente também vai falar sobre ciência, só que dessa vez usando a melhor obra de fantasia e ficção que já foi feita, que é Ben 10. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui quais são as diferenças dos quinaceleranos na série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Para começar, Luke, vale citar que essa concepção de Velociraptor que a gente vê no XLR-8 é uma concepção muito hollywoodiana, baseada em Jurassic Park. Na vida real, a gente sabe que os Velociraptors não eram daquela maneira. Os Velociraptors eram bastante baixinhos, 60 centímetros de altura. Cara, a altura de uma criança, né? Nem a altura de um adulto. Eles não chegavam nem a ter 1 metro. Eles não eram tão pesados assim, eles tinham apenas 50 kg em média, ou seja, até que bem leves. Em comprimento, eles eram bastante compridos sim, 1,5 metros de comprimento. E é claro, uma característica que a gente não vê nem em Jurassic Park e nem no XLR-8, os Velociraptors tinham penas assim como as aves de hoje em dia. Então, para começar, a gente já vai dizer, né, que o XLR-8 não é baseado em um Velociraptor da vida real. O XLR-8 é baseado na imagem hollywoodiana de um Velociraptor. E bom rapaziada, vocês viram aí como o cara é incrível, né? E quais curiosidades sobre a genética e biologia teremos no vídeo de hoje ao vermos as diferenças dos quinaceleranos e Ben 10. Bom, então bora começar aqui, né? Então sem mais enrolações, vamos nessa. Os quinaceleranos têm o rosto e pele azul. Eles têm caudas longas e preenses que podem ou não ter listras pretas. Seus braços terminam em mãos de 3 dedos. Seus pés têm rodas, o que lhe permite viajar rapidamente. Os quinaceleranos possuem um capacete cobrindo a parte superior da sua cabeça e seu queixo. Dentro desse capacete existe uma viseira que cobre todo o seu rosto. Eles possuem olhos brancos, embora o XLR-8 possua olhos verdes devido ao Omnitrix. Acho que podemos começar falando do capacete e viseira dos quinaceleranos. Esse é um tópico bem legal porque alguns acreditam que esse capacete é uma parte mecânica do corpo dele, mas como confirmado pelo próprio Duncan Roleal, o capacete é feito de crânio e pele, ou seja, o capacete é uma parte orgânica que nasce com os quinaceleranos. Mas como isso ocorre exatamente? Bom, Luke, alguns animais no nosso mundo, principalmente os artrópodes, apresentam um esqueleto para fora do corpo, e o nome desse esqueleto externo é exoesqueleto. Eu acredito que o capacete dos quinaceleranos é basicamente isso. Essa espécie de alien provavelmente apresenta 2 crânios. O primeiro crânio sendo interno, semelhante ao crânio de nós humanos, e o segundo crânio sendo um crânio externo, ou seja, um crânio para fora do corpo, e esse crânio externo é o que a gente chama de capacete. Inclusive, o próprio Duncan disse que o capacete é feito de crânio e pele. Só que se a gente analisar os quinaceleranos, fica nítido que o capacete não pode ser o único crânio que eles possuem. Os dentes, os olhos fundos, a musculatura da face, a própria mandíbula no rosto dos quinaceleranos mostra que além desse crânio externo, eles precisam ter um crânio interno. Caso contrário, eles não teriam essas diversas características que eu acabei de citar. E o motivo para eles possuírem 2 crânios? Proteção. O XLR-8 é extremamente rápido. Imagine ele sofrendo uma queda em alta velocidade. Proteger o cérebro, uma área do corpo que com certeza sofreria uma concussão. E isso é muito importante. É exatamente por isso que o capacete está em volta da região do cérebro e mandíbula, áreas que seriam facilmente quebradas na queda. Mas sabe o mais fantástico de tudo isso? A cauda dos quinaceleranos é uma grande prova dessa teoria de 2 crânios. Com 2 crânios, esses aliens vão possuir mais proteção, mas a região da cabeça também será mais pesada. Com a região da cabeça sendo a parte mais pesada do corpo, o centro de gravidade do corpo vai estar muito longe do chão, e seria atrapalhar e muito o equilíbrio dos quinaceleranos. Iria se não fosse a sua cauda. Usando a cauda como um contrapeso e correndo encurvado, os quinaceleranos conseguem criar o novo
novo centro de gravidade. A cauda é uma parte do corpo usada por muitos animais como ponto de equilíbrio e esse também é o caso dos quinaceleranos. Falando desse capacete dos quinaceleranos, existem alguns que apresentam capacetes diferentes do que vimos. Em Omniverse, nós vimos 6 crianças quinaceleranos um pouco diferente. Nesse grupo de crianças tem uma MLE, que possui um capacete em formato circular com pontas triangulares voltadas para baixo e não tem a proteção de queixo. O N8, o EN e o DJ que usam gorro, então não sabemos se eles têm ou não capacetes, mas com certeza eles não têm a proteção no queixo. A K8E, que possui o capacete e não possui proteção de queixo, e o DE, que possui tanto proteção de queixo quanto capacete. A ponta do capacete de todos eles, Luke, também é bem diferente. Algumas pontas são curvadas, como é o caso do DE e do K8E, e até mesmo aqueles que usam gorro têm a ponta do gorro em formato esquisito, como é o caso do N8, que possui um padrão zigue-zague no final do gorro. Além disso, vale lembrar também que nenhuma das crianças possui garras, elas na verdade têm dedos nas mãos, sendo essa característica só vista até então na Ellen, que é uma híbrida, né? Essas crianças quinaceleranos realmente são bem esquisitas. Sabemos que o XLR8 é o ápice da espécie, ou seja, que todas as características que ele possui são um padrão da espécie elevada ao melhor patamar possível. Sendo assim, podemos dizer que essas crianças têm algum problema? Sim, Luke, provavelmente existe uma doença genética entre os quinaceleranos que reduz ou até mesmo impede a produção do material que forma o capacete. Acontece basicamente assim: tem uma substância que vai ser fundamental para a produção da garra e para a produção do capacete, até porque se você analisar, a garra dos quinaceleranos e o capacete é feita do mesmo material. Essa doença vai impedir parcialmente ou totalmente essa substância que forma o capacete e a garra de ser produzido pelo corpo. Se impedir parcialmente, os quinaceleranos vão nascer sem algumas partes do capacete e sem as garras. Se essa doença impedir totalmente a produção desse material, eles vão nascer sem a garra e totalmente sem o capacete. A gente vê que algum dos quinaceleranos crianças, que é o caso do N8, do EN e do DJ, que eles têm o gorro cobrindo a cabeça, ou seja, a gente não sabe se eles têm ou não têm o capacete, mas com certeza eles não têm a proteção de queixo que os quinaceleranos têm, e eles também não têm as garras. Ou seja, mesmo que eles tenham o capacete por baixo do gorro, a gente não tem certeza disso, mas mesmo que eles tenham, com certeza eles têm essa doença, visto que eles não têm as garras e eles não têm a proteção de queixo. Ou seja, ou eles têm essa doença na forma parcial, ou eles têm essa doença na forma total. E nesse caso, eles não teriam um capacete por baixo do gorro. E não, rapaziada, o gorro deles terem o formato do capacete não significa muita coisa. Lembra que essa espécie tem 2 crânios, um interno e o segundo externo, que é o capacete? Então, o capacete cresce no formato do crânio interno, já que ele só reveste a cabeça. Isso significa que mesmo sem o capacete, a cabeça deles teriam aquele formato. Mas também existe a possibilidade deles possuírem sim um capacete. Só estou dizendo que o formato da cabeça deles não é uma grande prova. Mas independente, Luke, se o N8, se o EN, se o DJ tem ou não o capacete embaixo do gorro, com certeza eles não têm a proteção de queixo nem as garras. Isso porque a gente consegue ver que eles não têm nem a proteção de queixo e nem as garras. Isso já serve como prova que existe sim uma doença genética nessas crianças. Ah, mas Marlon, como você sabe que é uma doença genética e não uma malformação ou qualquer outra coisa? Bom, a mãe da MLE, que é a T8M, né, ela aparece na série e ela usa um lenço na cabeça. Então, mesmo aparentando ter o capacete por baixo do lenço, é visível que ela não possui a proteção de queixo, assim como a MLE também não possui a proteção de queixo. Com isso, já é possível dizer várias coisas. É possível dizer que essa condição, que essa doença é genética, visto que a T8M passou para a MLE, que é filha dela. Ou seja, além de ser uma doença genética, a gente também pode dizer que essa doença genética é dominante. E no caso da MLE, essa doença genética seria até mais forte. O crânio dela é arredondado e não um losango como os outros quinaceleranos. No caso dela, além do capacete estar incompleto por não ter a proteção no queixo, o capacete ainda
ainda foi construído da forma errada, mas para trabalhar com todas as hipóteses possíveis, pode ser que o padrão do capacete de cada quinacelerano seja uma analogia para os cabelos. Nós humanos possuímos diferentes tipos de cabelos cacheados, lisos, ondulados e crespos. Pode ser que os capacetes de alguns quinaceleranos simbolizam isso. O próprio capacete da ML8, que parece ter duas mechas caindo na lateral, e o da K8E, que parece muito com o rabo de cavalo. E essa não seria a primeira vez que isso aconteceria entre os aliens de Ben 10. Os condutoides a raça do feedback possuem os fios da cabeça inspirados no cabelo dreadlock. Então, caso o capacete das crianças quinaceleranos seja na verdade uma analogia para cabelos, não seria a primeira vez que isso aconteceria. Mas sendo a hipótese da doença genética e dos capacetes sendo uma representação simbólica de cabelos, são só duas teorias. Nada disso foi confirmado. Mas agora, indo para outras características, Marlon, você já reparou que a pele de todos os quinaceleranos são azuis? Sabemos que vários aliens do Omnitrix possuem variação em relação à sua pele, como os Tetramanos, Necrofrigianos, Vulpimancers e também os Gormandos. Entretanto, nunca apareceu um único quinacelerano de qualquer outra cor. Até Helena, que é uma híbrida, possui pele azulada. E qual seria o motivo genético disso? Mesmo dentro de uma espécie, Luke, é totalmente normal que existam diferenças entre os indivíduos. Mesmo entre nós humanos, existem humanos que são mais altos, mais baixos, mais fortes, mais fracos, humanos que têm coloração de pele diferente, isso é totalmente normal. Você mesmo citou os Tatramandes, os Vulpimancers, os Necrofigianos, que têm características diferentes, inclusive colorações diferentes, isso é normal. Agora, o fato dos quinaceleranos só terem o mesmo tom de pele e isso não variar, realmente é um pouquinho esquisito. Existem algumas explicações que a gente pode dar para isso e, inclusive, algumas dessas explicações podem acontecer juntas ou não. A primeira explicação é que só existe um único gene para cor de pele dentro do código genético dos quinaceleranos, e esse gene não é capaz de sofrer mutação. Por isso, a gente só vai ver essa espécie com um único tom de pele. Bom, deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira fácil. Várias das nossas características são ditadas unicamente pelos nossos genes. Por exemplo, coloração dos olhos, coloração da pele. O nosso tamanho é ditado por outras características, mas também é ditado pelos nossos genes. Basicamente, tudo que a gente é começa no nosso código genético. Se os quinaceleranos, dentro do código genético deles, só tiver um gene para cor de pele e esse gene for incapaz de sofrer mutação, isso quer dizer que essa espécie só vai ter uma coloração. E por que é importante esse gene não ser capaz de sofrer mutação? Porque essa espécie pode ter um único gene para cor de pele e esse gene sofrer mutação e a cor de pele mudar. Então, além deles terem um único gene para cor de pele, esse gene obrigatoriamente tem que ser incapaz de sofrer mutação. E já que todo o material genético é suscetível à mutação, a gente já pode dizer que essa explicação provavelmente é a mais difícil de ser verdadeira, mas ainda assim é uma possibilidade. Essa segunda teoria para falar da coloração de pele dos quinaceleranos é bastante parecida com a primeira, tá bom? Então vocês vão ver que elas são um pouquinho parecidas. Bom, essa segunda teoria diz que o gene que determina a cor de pele azul dos quinaceleranos também é responsável por comandar outras características fundamentais para a sobrevivência dos quinaceleranos. Então, por exemplo, o gene que faz a pele ser azul vai fazer a pele ser azul e vai fazer o coração funcionar, ou vai fazer o pulmão funcionar. Então, além desse gene fazer a pele ser azul, ele também vai controlar outra característica importante do corpo do quinacelerano. Conseguiu entender? Nessa teoria, esse gene para a pele azul ele pode sofrer mutação. Entretanto, se o gene da pele azul sofrer mutação, não vai ser só a cor de pele que vai mudar. O coração, o pulmão ou alguma outra característica importante também vai mudar. Porque esse gene, além de controlar a pele, também controla outra característica importante do quinacelerano. Sendo assim, todos os quinaceleranos que nascem com uma mutação no gene para a pele também vão nascer com modificações, mutações em outra parte importante do corpo, fazendo esses quinaceleranos não nascerem, morrerem, antes mesmo de nascerem, sofrerem aborto, ou até mesmo não conseguirem sobreviver porque eles têm muitas mutações. Conseguiu entender?
Ah, mas Marlon, essa coisa de um gene comandar mais de uma característica não acontece, é mentira. Não, galera, por incrível que pareça, acontece sim. Existe um gene chamado ABCC11, que é o gene que faz a gente ter CC. Vou resumir assim, tá bom? O gene ABCC11 é o gene que faz a gente ter CC. Os coreanos têm uma mutação nesse gene. Essa mutação nesse gene que os coreanos têm faz eles não terem CC quando transpiram. Só que esse gene, o gene ABCC11, além de fazer você ter CC, também vai fazer você ter cera no ouvido. Ou seja, essa mutação que os coreanos têm no gene do CC vai fazer eles não terem CC e também vai fazer a cera do ouvido deles serem seca e não uma cera de ouvido mais úmida. Então sim, a gente tem exemplos reais, a gente tem diversos casos de genes que comandam mais de uma característica ao mesmo tempo. Uma outra teoria, a terceira teoria, é que a variação na coloração de pele dos quiniceleranos acontece, mas são muito raras. Sendo assim, os quiniceleranos podem ter coloração de pele diferente do azul, entretanto, isso é tão raro que a gente acabou não vendo na série. Isso pode ocorrer, só que é muito raro. Bem parecido com os tetramandis que são azuis. Vocês já repararam que a gente só viu um tetramande azul na série? Então, a gente só viu um porque essa característica é muito rara. Tetramandis azuis e não vermelhos são muito raros e por isso acontecem poucos. Essa seria a mesma linha dos quiniceleranos. Pode ter que a gente tenha um quinicelerano vermelho em vez de azul, só que isso é tão raro que a gente não conseguiu encontrar um ainda. Quarta e última teoria é que o tom azulado é muito importante para a sobrevivência dos quiniceleranos. Graças a essa característica de pele azulada, eles têm alguma vantagem muito importante de sobrevivência no planeta. Sendo assim, pode existir quiniceleranos de outras cores. Entretanto, eles iriam de base, eles iriam de F logo cedo, porque ter pele azul para a sobrevivência de um quinicelerano é muito importante. Talvez porque eles tenham predadores naturais, talvez porque a pele azul traga alguma característica muito importante, que a gente não sabe qual, mas traga essa característica muito importante para eles, e sem essa vantagem da pele azul, eles não conseguiriam sobreviver. Essa também é uma hipótese muito aceita, uma hipótese que pode ser verdade, inclusive acontece na nossa natureza. Os animais que são albinos, ou seja, que nascem com a pele totalmente branca e com a coloração diferente dos outros animais da mesma espécie, tem muitas desvantagens. Tanto que a maioria dos animais albinos morrem cedo na natureza, vão de base cedo na natureza, porque eles têm uma cor muito diferente, isso chama muita atenção, isso dá muita desvantagem. Então pode ser que isso também aconteça com os quiniceleranos. Falando agora de reprodução, uma coisa bastante interessante, Marlon, é o fato de vários quiniceleranos fêmeas possuírem seios e outros quiniceleranos que vimos sem camisa também possuírem mamilos e umbigo, como é o caso do N8. Cara, sim, isso é muito fantástico, já que esse detalhe acaba confirmando que os quiniceleranos são bem parecidos com nós humanos, eles são, na verdade, mamíferos, já que uma das grandes características dos mamíferos é possuir mamas justamente para a produção de leite, característica essa que a gente consegue ver na Helena. O umbigo também é outra prova que os quiniceleranos são mais parecidos como nós humanos do que com os velociraptors, já que a presença de uma cicatriz umbilical mostra que as crianças também são geradas dentro da barriga das fêmeas, já que existe um cordão umbilical e também a placenta. Vamos falar agora sobre algumas diferenças entre os quiniceleranos que nós vimos na série. Primeiramente, temos o quinicelerano prisioneiro, que apareceu no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, que possui cores verdes no capacete da sua cabeça. Também temos uma quinicelerana diplomata no episódio O Fim de uma Era, que possui um capacete com coloração azul clara, bastante diferente da cor preta, padrão na maioria dos quiniceleranos que vemos, sendo a única que aparece na série que possui o capacete com uma cor totalmente diferente do preto. Vários animais na natureza com exoesqueleto possuem coloração nessa estrutura, Luke. Os caranguejos, por exemplo, possuem um exoesqueleto laranja, os gafanhotos possuem um exoesqueleto verde, os besouros possuem variação de preto e marrom. Ter um exoesqueleto colorido é até comum na natureza. O que é incomum é o fato de somente 2 quiniceleranos entre todos os que a gente viu na série possuírem capacete colorido, diferente de todos os outros quiniceleranos que têm capacete preto. Talvez essa coloração não seja normal
e possa ser explicado por alguns motivos que eu vou tentar resumir aqui. Absorção de calor. A cor verde escura absorve em média 1% mais calor que a cor preta. E como o Quinicelerano prisioneiro estava em uma prisão no espaço, talvez a cor do capacete verde escuro tenha sido uma adaptação para ele conseguir manter a cabeça mais aquecida. É importante falar que o nosso cérebro está na cabeça, então é importante a gente manter essa região protegida e aquecida também. Na mesma linha de pensamento, a cor azul da Quinicelerana diplomata absorve menos calor, é o oposto da cor verde, sendo mais adequada para regiões quentes. Nessa primeira hipótese, os Quiniceleranos poderiam alterar, sim, a cor do capacete de acordo com o clima. Se eles vivem em um clima mais quente, a cor do capacete deles vai mudar para uma cor que ajude nesse clima mais quente. Se eles vivem em um clima mais frio, a cor do capacete vai ser alterada para uma cor que ajude nesse clima mais frio. Agora, se essa alteração pode ser feita várias vezes, ou se essa alteração só acontece uma vez, a gente já não sabe. Alimentação, galera. A cor do capacete dos Quiniceleranos pode mudar sim, dependendo da alimentação. No nosso mundo, por exemplo, a cor vermelho-rosada do camarão só ocorre pela ingestão de alguns organismos unicelulares que o camarão come. Ou seja, a cor do camarão acontece por causa da alimentação dele. Nesse caso, a gente pode pensar que os Quiniceleranos possuem uma dieta muito parecida, que a maioria dos Quiniceleranos que a gente viu comem a mesma coisa, por isso o capacete deles é preto. Entretanto, quando algum Quinicelerano come alguma coisa diferente, a cor do capacete dele pode mudar. Essa também é uma teoria. Mutação, galera. Talvez a cor de capacete do Quinicelerano prisioneiro e da Quinicelerana diplomata sejam dessas cores por causa de mutação. E não, mesmo eles tendo a mesma mutação, o capacete deles ainda pode ter cores diferentes. Uma mesma mutação pode ter sim efeitos diferentes em indivíduos diferentes. Eu posso ter uma mutação que causa um efeito em mim e você ter essa mesma mutação e ela causar um outro efeito em você. Então sim, mesmo os dois possuindo mutação, a cor de capacete deles ainda pode ser diferente. E como última possibilidade, como última hipótese, eu confesso que essa daqui é a minha favorita, pintura. Essa é a mais sem graça das opções, mas também é a mais real se você parar para pensar. Talvez o capacete de todos os Quiniceleranos sejam preto, e o Quinicelerano prisioneiro, a Quinicelerana diplomata tenham pintado eles dessas respectivas cores. Essa pintura nos capacetes pode ser semelhante à pintura de cabelos do nosso mundo, pessoas que pintam cabelo de azul, de vermelho, de castanho, ou pode ser algo mais com um maior significado, como pinturas tribais. Talvez cor diferente nos capacetes possa simbolizar uma hierarquia diferente, que aquele Quinicelerano vem de uma tribo diferente, de uma posição social diferente. Então, dentro dessa hipótese da cor do capacete dos Quiniceleranos ser pintura, essa pintura pode ter diferentes significados e isso a gente discute outra hora. O importante é falar que talvez o Quinicelerano prisioneiro e a Quinicelerana diplomata só tenham o capacete dessa cor porque eles pintam. Também temos a Helen, uma híbrida Quinicelerano, com algumas características bem únicas. Diferente de outros Quiniceleranos, ela tem 3 dedos ao invés de garras e olhos verdes. Além disso, a viseira dela cobre apenas metade do rosto, funcionando mais como um óculos do que uma máscara. Talvez esse seja um indício que todos os Quiniceleranos fêmeas tenham máscaras em óculos, enquanto os machos têm visor cobrindo o rosto inteiro, mas isso com certeza acaba sendo uma grande desvantagem. Sim, Luke, uma viseira que só cobre metade do rosto é uma desvantagem muito grande, já que ela vai deixar uma parte considerável do rosto exposta. Provavelmente essa máscara que a Helen tem possui esse formato de óculos porque ela é uma híbrida. É muito comum que híbridos herdem características do pai, características da mãe, e também não herdem características do pai e não herdem características da mãe. E isso acaba fazendo eles terem diversos defeitos. O Ligre, por exemplo, é um filho de um leão com um tigre, ele recebe genes do crescimento do pai leão, ele recebe genes do crescimento da mãe tigre, mas ele não recebe genes que vão inibir o crescimento. Ou seja, o Ligre recebe muitos genes do crescimento, mas não recebe nenhum gene que é para impedir o crescimento excessivo.
E isso vai fazer o Ligre ser um animal gigantesco e enfrentar diversos problemas de saúde por ser um animal grande. Esse é um exemplo bastante claro de como híbridos muitas vezes têm características anormais só pelo fato de serem híbridos. Talvez uma prova mais indireta sobre isso esteja nas modificações que a Helen sofreu em Omniverse. Quando ela tinha por volta de 10 anos, ela trabalhou com os desentupidores. Nesse período, os desentupidores deram um upgrade nela, colocando uma viseira totalmente fechada. Provavelmente eles viam a viseira em óculos como uma desvantagem, o que pode servir para provar que a viseira em óculos é uma desvantagem por ela ser uma híbrida. E nessa mesma linha de pensamento entra as garras da Helen, diferente da maioria dos Quinaceleranos que vimos na série, inclusive o XLR8, que é o ápice da espécie, a Helen não possui garras. Essa diferença na anatomia dela também pode ser pelo fato dela ser uma híbrida. Mesmo com essas anormalidades no visor e garras, a Helen é extremamente rápida e forte. O Ardit já disse que a Helen era a Quinacelerana mais rápida que ele já viu. Os desentupidores têm armas e veículos. E a Helen é a Quinacelerana mais rápida que eu já vi. E essa fala tem muito peso, principalmente vindo do Ardit, que já andou por muitas partes no universo e certamente já viu muitos outros Quinaceleranos. Esse é um tópico muito legal, Luke, porque muitas pessoas acreditam que os híbridos ou vão ser mais fortes ou vão ser mais fracos que os seus pais de outra espécie. Mas na verdade eles só são diferentes mesmo. Alguns híbridos, como eu disse anteriormente, podem ter características dos pais e pode não ter características dos pais e também pode ter mutações pelo fato de serem híbridos. A gente consegue ver isso na Helen pela viseira dela, né, que cobre só metade do rosto, e pela falta das garras. Mas mesmo híbrida e tendo essas desvantagens, ela pode possuir vantagens também. Não é porque um híbrido possui desvantagens que ele não vai possuir vantagens, e vice-versa. Ele pode possuir os dois ao mesmo tempo. No caso da Helen, a velocidade muito acima da média que ela possui é obviamente uma vantagem. Em casos mais extremos, híbridos podem ter sim só desvantagens ou podem ter sim só vantagens. Mas isso é bem difícil de acontecer, geralmente eles vão ter vantagens e desvantagens ao mesmo tempo. Inclusive, Marlon, um outro fato interessante envolvendo a Helen é a Quinacelerana que serviu como doadora genética para ela. Provavelmente ela é a fêmea que já possui uma cintura mais fina, se comparando a outros machos, e essa é uma característica mais ligada às fêmeas. Além disso, essa prisioneira ainda possui listras na cauda e na região do cotovelo, uma característica que não vimos em outros Quinaceleranos. Alguns podem até dizer que a cauda do XLR8 é listrada, mas na verdade esse detalhe é da roupa do alien. Provavelmente sem a roupa, o XLR8 teria a cauda totalmente azul. Isso fica bastante claro quando analisamos a roupa do XLR8 do Ben 10.000, que possui listras brancas e pretas na cauda, seguindo o mesmo padrão da roupa. Provavelmente essa listra na cauda é uma característica de atração sexual que as fêmeas possuem. Como a gente falou anteriormente, os Quinaceleranos se reproduzem de maneira muito semelhante a nós humanos. Então, assim como nós humanos, essa espécie também deve possuir dimorfismo sexual. Para você que não sabe, o dimorfismo sexual é basicamente características que só a fêmea vai ter e características que só o macho vai ter. Essas características vão fazer o macho e a fêmea de uma mesma espécie terem formas e terem aparências diferentes. E geralmente essa aparência diferente, essas características diferentes, é geralmente usada para reprodução. Por exemplo, o seio nas mulheres, que é uma característica de atração sexual, costas mais largas em homens, em pássaros, isso é bem legal. As fêmeas dos pássaros geralmente não são coloridas, enquanto os machos dos pássaros são coloridos. O pavão, por exemplo, é um animal muito colorido, enquanto a fêmea não é. Isso porque o pavão usa do dimorfismo sexual de cores dele para atrair a fêmea. Nesse caso, muito, mas muito provavelmente mesmo, essa listra nas caudas dos Quinaceleranos fêmeas vão ser usados como características de atração sexual. Inclusive, ainda falando sobre a viseira dos Quinaceleranos, o XLR8 do Ben 10.000 também possui um upgrade feito na sua viseira, e isso é confirmado pelo pop-up. É importante lembrar que os aliens do Ben são o ápice da espécie, dentro do que é possível naturalmente para a espécie. Ou seja, a viseira do XLR8 do Ben 10.000 é uma alteração antinatural feita a partir de nanotecnologia. Essa informação
é bastante legal, porque com ela já são 2 quinaceleranos confirmados que tiveram suas viseiras alteradas sem gerar nenhuma sequela, mostrando que modificações na viseira dos quinaceleranos não é algo tão difícil de fazer. Outra coisa bastante legal, Luke, é que quando a gente compara o XLR8 do Ben e o do Ben 10000, mesmo o Ben possuindo 10 anos e o Ben 10000 possuindo 30 anos, ou seja, eles têm 20 anos de diferença, o XLR8 tá com a mesma aparência, não, parece que ele não envelheceu um segundo sequer. Isso mostra pra gente que a espécie dos quinaceleranos muito provavelmente tem um envelhecimento bastante devagar. Bom, Luke, todas as células do nosso corpo possuem uma função, né? Células do seu cérebro, do seu pulmão, do seu coração, as células da sua pele, todas as células do seu corpo possuem uma função. Acaba que, por desempenhar muito essa função, as células vão ficando velhas com o passar do tempo, elas precisam ser substituídas. Essa célula que fica velha vai ser substituída quando a vizinha dela, por divisão celular, preencher esse espaço que essa célula velha vai deixar. Só que tem um porém, as células têm uma quantidade máxima de divisão celular que podem ser feitas. Essa capacidade máxima é de aproximadamente 50 divisões celulares. E isso é conhecido como limite de Hayflick. Eu acho que eu nem preciso falar, né, que quando todas as células do seu corpo atingirem o limite de Hayflick, você vai basicamente ir de base. Isso porque, conforme as células do seu corpo vão se dividindo, você vai ficando mais velho. Então sim, galera, a morte por velhice é basicamente quando todas as células do seu corpo chegaram ao máximo de limite de Hayflick, ou melhor, quando as células mais importantes do seu corpo, que fazem parte dos órgãos mais importantes, chegam a esse limite. Ah, mas Marlon, por que você está dizendo tudo isso? Calma, galera, que eu já vou chegar lá. Se você parar para pensar, quanto mais lento o organismo, menor a divisão celular, ou seja, mais tempo ele vai demorar para atingir o limite de Hayflick e, consequentemente, mais tempo de vida esse organismo vai ter. É por isso que alguns animais costumam viver muito tempo. Ao oposto disso, quanto mais rápido um organismo, mais divisão celular ele vai ter, mais rápido ele vai atingir o limite de Hayflick e menos tempo ele vai acabar vivendo. Ou seja, organismos com metabolismo muito rápido e com divisão celular muito rápida acabam vivendo menos. O curioso é o que a espécie dos quinaceleranos, que o XLR8, mostra pra gente que os quinaceleranos têm uma taxa de Hayflick muito baixa. Isso é basicamente uma incompatibilidade com a ciência que a gente conhece, mas tem uma explicação muito boa que o Luke vai dar pra vocês. Talvez isso não seja tão incomum assim, Marlon, já que os quinaceleranos proporcionalmente vivem menos que nós humanos. E bom, para entender isso, vamos usar uma informação passada por um pop-up que afirma que o planeta Kinet, o planeta natal dos quinaceleranos, tem uma rotação muito rápida em comparação com o planeta Terra. Tudo em Kinet é acelerado, inclusive o próprio tempo. É dito que os dias são comprimidos em minutos e as vidas são distribuídas em semanas. Infelizmente, não sabemos por quantas semanas os quinaceleranos vivem e nem quantos minutos na Terra equivalem a um dia em Kinet. Então vamos ter que fazer algumas suposições. Vamos considerar que um dia em Kinet equivale a 10 minutos no planeta Terra. Isso quer dizer que a cada 1 hora na Terra passam a 6 dias no planeta Kinet. Também vamos supor que os quinaceleranos vivam por 4 semanas no máximo, já que mais do que isso, a passagem de tempo seria registrada em meses e, de acordo com o pop-up, os dias em Kinet são comprimidos em semanas. Tudo isso significa que um quinacelerano vive no máximo por mais ou menos 11 anos terrestres, que equivalem a 4 semanas em Kinet. E calma pessoal, isso não quer dizer que o XLR8 do Ben de 10 anos morreu quando o Ben fez 11 anos, até porque a idade dos alienígenas do Ben são proporcionais à idade do Ben, ou seja, quando o Ben era uma criança, o XLR8 possuía a idade e aparência proporcional ao quinacelerano criança. Então agora pessoal, vamos fazer aqui uma conta feita com regra de 3. Então temos aqui pessoal 10 minutos na Terra e um dia em Kinet, 40.320 minutos na Terra, que seria minutos de uma semana, e x dias em Kinet. Então 10 é igual a 40.320x, x é igual a 40.230 dividido por 10. Então x é igual a 4.023 dias em Kinet, ou 11 anos. Então sim Marlon, ser mais acelerado faz eles consumirem o limite de Hayflick deles mais rápido, então consequentemente viverão
viverão proporcionalmente por menos tempo que nós humanos, mas em troca eles são muito rápidos, então eu acho aí que vale a pena. Já em relação à aparência do XLR8 do Ben de 10 anos e do Ben 10.000 que tinha 30 anos, é bastante simples. Mesmo a diferença entre os dois Bens sendo de 20 anos de idade, a diferença de idade entre os XLR8 não era muita, pelo fato do tempo em Kinect passar bastante rápido e dos próprios Kinaceleranos viverem por pouco tempo, no máximo 4 semanas ou 11 anos no tempo da Terra. As características físicas externas deles não vão ter muito tempo para se desenvolver e mudar, por isso exatamente as características físicas deles são praticamente idênticas, mesmo havendo uma diferença de idade grande entre o Ben de 10 anos e o Ben 10.000. E é importante dizer também, rapaziada, que esse cálculo que fizemos agora há pouco é feito com base em suposições, então sabemos que de acordo com o pop-up, os Kinaceleranos podem viver entre 2 a 4 semanas. Para o cálculo nós usamos 4 semanas, e não sabemos quantos minutos em Kinect equivalem a um dia na Terra. Usamos 10 porque é um valor que facilita as contas e também é um número bastante recorrente na série. Como o pop-up não oferece valores exatos, foi necessário fazer essas suposições. Falando agora de um tópico tão sensível quanto o capacete dos Kinaceleranos, vamos falar agora das roupas. Diferente do que muitos acreditam, os Kinaceleranos usam roupas e não uma armadura que faz parte do seu corpo, e não temos diversas provas para isso. As próprias crianças Kinaceleranas de Omniverse que utilizam roupas, sendo esse fato indiscutível, mas como nós passamos muito tempo dizendo que elas são Kinaceleranas com uma doença genética, vamos também agora dar outros exemplos. Em Ben 10 Força Alienígena, a gente tem o Kinacelerano prisioneiro, que possui uma calça que chega bem perto das rodas, enquanto a calça do XLR8 fica um pouco abaixo da jarrete, que é uma estrutura do pé do XLR8. Caso não fossem roupas e sim uma espécie de armadura, não ocorreria essa variação de tamanho. O tamanho dessa suposta armadura seria igual em todos os indivíduos da espécie. Entretanto, não é isso que a gente vê. Inclusive, se você avaliar o próprio XLR8, o do Ben com 10 anos e o XLR8 do Ben 10.000 possuem diferenças muito grandes em relação à roupa. Se você parar para pensar, se as roupas do XLR8 não fossem roupas e sim armaduras, o XLR8 do Ben de 10 anos e o XLR8 do Ben 10.000 teriam a mesma armadura, não teria essa diferença de aparência, isso porque a armadura biológica não muda, exoesqueleto sempre vai ter o mesmo formato. Além da limitação, né? Os Kinaceleranos são extremamente rápidos e possuir todo o corpo revestido com uma armadura iria reduzir e muito a velocidade deles, além de reduzir também a mobilidade, sendo exatamente por isso que todos os Kinaceleranos que vimos na série tendem a usar roupas bastante coladas no corpo, se assemelhando muito a uma segunda pele. Imagine que um alienígena chegasse na Terra e encontrasse um humano de cabelos pretos usando calça e blusa preta, ou uma pessoa ruiva usando uma camisa vermelha. Ele certamente pensaria que assim como o cabelo, as roupas, por serem da mesma cor, fazem parte do corpo. Essa é basicamente a lógica que algumas pessoas usam para dizer que a roupa dos Kinaceleranos é uma armadura. Um argumento que muitos utilizam para defender que as roupas dos Kinaceleranos são orgânicas é que essa espécie possui uma fraqueza natural contra magnetismo, sendo atraídos por ímãs poderosos. Mas é bastante fácil de explicar isso, né, Marlon? O capacete deles, assim como as rodas, tem componentes metálicos. Provavelmente, galera, para ser mais forte, para ser mais resistente, o capacete vai ter componentes metálicos. E nem é tão louco pensar nisso. O capacete dos Kinaceleranos provavelmente é feito para proteger a cabeça. Sendo assim, ter componentes metálicos vai ser mais efetivo para essa tarefa de proteção. Já a roda dos Kinaceleranos vai ter componentes metálicos para evitar o desgaste, já que as rodas vão estar a milhares de quilômetros, vão percorrer milhares de quilômetros, sei lá, em minutos até, elas precisam ter uma durabilidade muito grande. Por isso, elas vão ter componentes metálicos também. E se você parar para pensar, isso daqui nem é tão louco, tá bom, galera? O corpo do ser humano possui diversos tipos de metais, como cálcio, níquel, cobre, o fósforo, enxofre, o sódio, o potássio, o magnésio, o zinco. O nosso sangue é basicamente um local que armazena ferro em estoque. Então, assim, pensar em componentes metálicos dentro do corpo de um organismo não é tão louco. Só possuindo o capacete e as rodas já seria mais que o suficiente para fazer os Kinaceleranos terem uma fraqueza contra o magnetismo. Mas é bastante interessante, Luke, que os Kinaceleranos, na maioria das vezes, usem roupas que combinem com seus capacetes.
A Quinacelerana diplomata usando roupas azuis do mesmo tom que o capacete, o Quinacelerano prisioneiro usando roupas com detalhes verdes iguais os detalhes verdes do capacete dele são ótimos exemplos disso. Provavelmente isso deve ser algo mais social. Eles devem usar roupas combinando com a cor de seus capacetes por uma característica mais social. Sabe isso de combinar a peça de roupa que as pessoas têm? É praticamente isso. Durante muito tempo, na nossa sociedade humana mesmo, meninos usavam só roupas azuis e não usavam rosas, e meninos usavam rosas e não usavam nenhum tipo de roupas azuis. Não existe razão biológica para meninos azul e meninos a rosa. Não existe razão biológica. A razão que foi criada para isso é uma razão social. Nessa mesma linha deve acontecer com os quinaceleranos. Combinar a cor do capacete com a cor da roupa e vice-versa deve ser uma característica social e cultural deles e nada biológico. Falando agora de outros quinaceleranos que apareceram na série, temos o XLR8 da Gwen 10, que mesmo sendo uma realidade alternativa, ainda respeita as regras da biologia dos quinaceleranos do universo principal. Ela possui roupas e não armaduras, seu capacete é totalmente preto e ela possui listras na cauda, já que a mesma é fêmea. A gente também tem o apressado, que por ser de outra realidade, tem uma diferença na cor da pele, que é mais clara em comparação com os quinaceleranos do universo principal. Essa diferença de coloração pode ser por vários motivos: clima, camuflagem, alimentação e vários outros. Infelizmente é impossível a gente falar qual o motivo exato por o apressado ter um tom mais claro sem conhecer a condição do planeta dos quinaceleranos do universo dele. A gente já falou muito de diferença entre os quinaceleranos, mas existe uma semelhança bastante legal entre cada um deles. Já reparou que todos os quinaceleranos possuem nomes em grama-grama ou palavra letral? Por exemplo, em inglês o XLR8 se pronuncia Accelerate, a K8E se pronuncia Kate, o N8 se pronuncia Nate, a MLE Emily, o ND se pronuncia End e o EN Ian, e por fim a T8M que se pronuncia Titan. O nome que o Ben escolheu para o seu alien quinacelerano foi perfeito, se analisarmos a lógica da espécie. Mas como isso é possível? O Ben nunca teve contato nenhum com outro quinacelerano antes e existem quinaceleranos mais velhos que o Ben, como é o caso da T8M, que já possuíam essa dinâmica no nome. Ou seja, o Ben não inventou isso. E qual seria a explicação para isso, Marlon? Instinto, Luke. Todos os animais possuem instintos básicos. Nós humanos, por exemplo, quando nascemos, nós temos o instinto de sucção, de sugar, sabe? Um instinto também de buscar constantemente o peito da nossa mãe para se amamentar. Outros animais, quando nascem, têm um instinto de começar a andar nas primeiras horas de vida. O instinto é parte do nosso comportamento que não é fruto de aprendizado, ou seja, é algo que é passado através do DNA, que sabemos sem precisar aprender. O instinto é algo que nasce com a gente. E vai lembrar, pessoal, que o Ben, quando se transformou no XLR8 pela primeira vez, ele tinha apenas 10 anos, e ele não era muito genial com a escolha dos nomes dos aliens. Um Tetramando se chamar Four Arms, que é o 4 braços, um Pironita se chamar Heat Blast ou Chama, e um Lepidopterano chamado Stinkfly ou Insectoid não é a coisa mais genial do mundo. Pelo contrário, é fácil pensar que uma criança de 10 anos escolheria esse nome, mas XLR8 servindo de grama a grama para Accelerate mostra uma dedicação intelectual gigantesca que o Ben não tinha mostrado até então com nenhum outro alien, nem mesmo como Massa Cinzenta. A maioria dos aliens que o Ben se transforma não tem esse instinto natural que vai conduzir o Ben a escolher o nome apropriado que condiga com o nome que a espécie daria. No caso do XLR8 isso acontece. O nome Accelerate é um nome apropriado que o Ben teve uma influência da genética do XLR8 e pensou nesse nome, porque os quinaceleranos têm o nome em grama a grama, com esse contexto de formulação de letras e números que formam um nome. E outro alien de exemplo é o Enormossauro. A gente vê por causa do Hug, que tem a ver com a altura, e o Enormossauro também tem a ver. O Hug foi um Vaxasauriano que apareceu na série, e também tem a sua Hemongossauria. Então a gente também vê que o nome que o Ben deu pro Enormossauro é um nome condizente que Vaxasaurianos teriam. A genética do Enormossauro favoreceu ele de forma involuntária a bolar esse nome, e isso não acontece com a maioria dos aliens. Isso na verdade acontece com poucos aliens. Também temos casos, Luke, de aliens que não possuem nomes que existam na espécie. Entretanto, seus nomes fazem referências a características muito particulares daquela espécie. Ficou meio confuso? Calma que eu vou explicar melhor.
O nome Swampfire, ou fogo-fato em português, é um bom exemplo de tudo isso, já que a espécie dos metanosianos vivem em Métanos, um planeta que é naturalmente pantanoso e fumegante. E adivinha, galera, o fenômeno natural fogo-fato acontece justamente em pântanos. O melhor de tudo isso é que o Ben não conhecia nenhum metanosiano e nem mesmo o planeta natal dos metanosianos, mas mesmo assim conseguiu fazer a associação do Swampfire, ou seja, fogo-fato, com uma característica natural do planeta dele. Também temos o Big Chill, friagem, que possui poderes de frio e vive em um planeta totalmente gelado. E não coincidentemente, a tradução de Big Chill é grande frio. Nem podemos falar que o Ben deu esse nome depois de saber dos poderes do friagem. Isso porque, como sempre vimos, o Ben sempre dá o nome dos aliens no momento exato da transformação. Então podemos dizer que esse também é outro caso que o Omnitrix deu de forma subconsciente informações que ajudaram o Ben a dar um nome que faz referência à espécie, poderes e planeta do alien também. A gente até poderia dizer que esse tipo de nome que os Kinesilanos têm é algo mais social. Porém, assim como você disse, Luke, o Ben nunca teve contato com nenhum outro Kinesilerano e escolheu um nome que se encaixa perfeitamente com essa espécie. Então a pergunta agora é o porquê então os Kinesileranos têm um nome dessa maneira. E bom, toda palavra é um código para alguma coisa. Por exemplo, a palavra cloud é um código em inglês para se referir a uma nuvem. Além disso, um único código pode passar várias mensagens ou até mesmo uma mensagem diferente do significado do código. Por exemplo, quando sua mãe diz o mundo vai cair, ao ver nuvens cinzas no céu, ela quer dizer que vai chover muito, com ventania e também relâmpagos. Nesse exemplo, com uma frase código, sua mãe passa 3 informações importantes: chuva, relâmpago e ventania. Sendo assim, todo nome de todos os Kinesileranos, além de ser um código para o nome daqueles aliens, também pode codificar outras informações. Nesse caso, além de simbolizar o nome do Kinesilerano, eles também vão servir como códigos para outras coisas. Cada letra, por exemplo, pode significar alguma coisa, como o local do nascimento, data do nascimento, tribo ou grupo social que eles pertencem, ou qualquer outra característica importante. Nesse caso, cada letra do nome da MLE significaria algo, porém para todos que escutam esse nome só entenderiam Emily, servindo assim então como um código secreto dentro de um código entendível. Vê a complexidade maravilhosa de tudo isso? É importante dizer que o instinto faria os Kinesileranos terem códigos como nome, mas o instinto não é a explicação para como eles sabem o significado desses códigos. Nessa teoria, todo Kinesilerano já nasce com a capacidade para entender os códigos que estão presentes em cada nome, sendo essa informação passada por memória genética. Por meio do nosso DNA, Luke, a gente consegue passar diversas informações importantes, como gostos, tendências de comportamento e até mesmo características metabólicas relacionadas ao ambiente que a gente vive. Alguns estudos mostram que pais que passam fome têm menos chances de terem filhos e netos com diabetes. Isso acontece porque esse trauma de fome acaba sendo registrado no código genético de uma forma, e esse registro passa para os filhos e também pode passar para os netos. Ou seja, a memória do trauma da fome é de alguma forma passada para o filho, e esse trauma repercute no filho e nos netos como uma resistência ao desenvolvimento da diabetes. É claro que isso está mais para uma memória metabólica ligada ao DNA do que uma memória mesmo da nossa mente, mas é algo muito importante e algo crucial para a gente explicar a memória genética. Em nós humanos, nossas memórias ficam guardadas em células somáticas, enquanto o espermatozoide do homem e óvulos das milhares são chamadas de células sexuais, ou seja, são células diferentes. Por isso que os nossos filhos não nascem com as nossas lembranças, mas no caso dos Kinesileranos isso é diferente. Provavelmente os pais, além das células sexuais, conseguem também passar células somáticas que carregam os manuais para decifrar os códigos de cada tipo de nome que um Kinesilerano possa ter. Nesse caso, o instinto faz os Kinesileranos darem nomes em códigos grama a grama para seus filhos, enquanto a memória genética permite que eles consigam atrelar outro significado para esse nome. É claro que isso tudo é só uma teoria, pessoal, mas dentro dessa teoria temos duas coisas bastante legais. A primeira é que, diferente de todos os outros Kinesileranos, o XLR8 junto com o DJ não possuem um traço no último caractere do seu nome. Entretanto, todos os outros Kinesileranos possuem
Por exemplo, a ML-E, o TM-8, talvez esse traço esteja ligado a alguma característica do planeta natal dos quinaceleranos. Ou seja, só os quinaceleranos que nasceram no planeta natal recebem esse traço no nome. Já os quinaceleranos que nasceram na Terra não recebem. E já que o XLR8 tecnicamente nasceu na Terra e não em Kinect, ele não possui esse elemento no nome, mas isso é só uma suposição, tá? O apressado acaba sendo um caso à parte. O nome desse alien não obedece à regra de nomes presentes nos quinaceleranos, e pode existir diversos motivos para isso. Motivo número 1, no universo dele, os quinaceleranos não possuem esse padrão de nome. Motivo número 2, o Ben-23 pode ter dado o nome para o alien enquanto estava na forma humana, e como o instinto quinacelerano para o nome só funciona durante a transformação, o nome dele acabou escapando da regra. Vamos falar agora da versão do XLR8 do Albedo, que infelizmente nunca chegou a aparecer na série. Porém, o Albedo tem uma corrupção no DNA dele, e é por isso que os aliens do Albedo são conhecidos como aliens negativos. E isso é muito mais comum na comunidade dos Estados Unidos do que no Brasil, porque aqui a gente tem o bem negativo, e nisso ficou meio que redundante em falar que os aliens do Albedo são negativos, já que a gente tem o bem negativo. Porém lá, os aliens do bem negativo são os aliens nega, porque o bem negativo é conhecido como nega bem, e os aliens do Albedo são conhecidos como negative aliens. Dado a isso que o Albedo tem um DNA corrompido, uma corrupção no DNA dele, uma mutação, os aliens dele são diferenciados, e a gente nunca viu o XLR8 dele. Então vai que ao vermos o XLR8 dele, poderia ser como o armato do Albedo, que é todo vermelhão, algo totalmente diferente dos aliens do bem. Isso prova a corrupção. Porém, claro que não são todos os aliens, porque temos aliens do Albedo que tem um padrão normal. Por exemplo, se pó selvagem do Albedo, a gente vê que ele tem uma cor de um Florauna que é possível naturalmente, como os Floraunas de Xenon. E bom, rapaziada, em seguida aqui vamos falar agora do XLRG, que é a fusão do XLR8 com o NRG. E esse alien foi feito pelo Thomas Perkins, que era o diretor de artes do Ben 10 clássico, e ele que fez as fusões que apareceram em Omniverse. E tivemos aí duas fusões que foram de fato desenhadas e saíram de nome de quadros para serem desenhadas, mas acabou não indo para a série, porém elas são oficiais. E a gente também teve o Gravadactyl ou Gravidáctyl, teve momentos que ele teve esses dois nomes, mas o que é relevante nesse vídeo é o XLRG, que é interessante porque é uma fusão de um quinacelerano com um Pripyatusiano B, e com certeza esse alien teria vários poderes, e como ele é uma fusão do Ben 10.000, a gente entende que é uma fusão equilibrada, ou seja, ele não seria lento ou pesado por causa da sua armadura, e também obviamente ele ficaria muito mais rápido se ele saísse dela, então não tem nenhum malefício nessa fusão, somente benefícios. E outra coisa que é interessante nessa fusão é que o subtraje do NRG continua no corpo quando ele está fora da armadura, então ele não tem perigo de ficar próximo de outras criaturas, e já que ele é muito veloz, ele poderia correr e se aproximar de muita gente graças à sua velocidade, e se ele não tivesse o traje e o subtraje, ele poderia facilmente emitir radiação para as criaturas, mas graças ao traje isso não é problema. No mais, ele é oficial, mas infelizmente não vimos ele na série. E uma curiosidade também é que a fusão com esses dois aliens, ambos possuem um nome em grama-grama. O XLR8 formando a palavra Accelerate, né, que significa acelerar, e o NRG é Energy, que seria energia. Para finalizar, temos a diferença entre os quinaceleranos do universo Prime e os quinaceleranos do Ben 10 do reboot. No reboot, os quinaceleranos não nascem com rodas, eles precisam achar as rodas que vão usar durante a vida. Já no universo Prime, infelizmente, não temos como saber se os quinaceleranos já nascem com as rodas ou precisam achá-las. Um paralelo bastante legal pra gente fazer com os quinaceleranos de reboot são os caranguejos eremitas. Esses caranguejos não nascem com as conchas que eles usam para se proteger. Eles precisam, ao longo da vida, encontrar novas conchas à medida que eles vão crescendo. Caso contrário, eles vão ficar totalmente sem proteção e indefeso. Essa é uma excelente analogia, Luke, porque assim como os caranguejos eremitas, para os quinaceleranos terem a velocidade que têm, serem extremamente rápidos, terem essa característica que serve para fugir de predadores, eles precisam achar as rodas deles, eles precisam buscar as rodas deles. Ou seja, os caranguejos eremitas e os quinaceleranos precisam encontrar partes importantes que vão ficar presas ao seu corpo durante muito tempo,
Caso contrário, eles acabam ficando em desvantagem. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. E aproveita e passa aí no TikTok do Marlon. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Para aí o beat, tô acelerando. Pode botar o beat, você tá brincando. Questão pra acelerar, o suficiente pra ultrapassar a velocidade do som. Eu tô atrás